A palavra de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre até a ideia que o Enio já adiantou aqui, que é a ideia de sermos administradores da parte de Deus, e sobre como isso traz para nós uma responsabilidade de que a gente entenda a nossa jornada com Deus de uma maneira muito diferente daquilo que as pessoas têm se acostumado a buscar numa experiência religiosa. Hoje em dia as pessoas estão buscando muito mais algo que venha suprir um vazio existencial, algo que venha resolver os seus problemas. Por isso que quando tem lá igrejas que de repente estão assim, vem aqui e vai acabar o seu problema financeiro, lota, né? Ou vem aqui e vai acabar o seu problema de saúde, lota. E a gente vai entendendo, no contato com a Escritura, de que o chamado de Deus para nós, ele vai além disso. Como a gente tem repetido aqui constantemente, se o propósito de Deus fosse resolver o nosso próprio problema, Ele nos levaria para a glória. Na glória não haveria problema nenhum, não haveria circunstância nenhuma para ser administrada, seria muito mais fácil. A palavra de Deus traz para nós, então, uma responsabilidade de que a gente saiba lidar com as coisas que são colocadas na nossa mão. Sejam elas boas ou sejam elas ruins. Sejam coisas confortáveis ou coisas que vão, às vezes, até mesmo tirar o nosso conforto. Eu queria ler com vocês, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra. Um capítulo que era para ser muito conhecido de toda a cristandade, né? Mas se tem uma razão pela qual esse capítulo tem a sua história aí no imaginário popular, é por causa daquela música do Regis Danese, que chama Como Zaqueu, né? O capítulo 19 começa contando a história do Zaqueu. E a gente, às vezes, é bem crítico com relação à música, né? Obviamente, né, irmãos, toda música, se não tiver um mínimo de licença poética, não dá para você ouvir música nenhuma, né? Você vai ficar cantando só salmos. Mas a música, ela tem um equívoco ali que é um pouquinho complicado. Ela dá a entender que é Zaqueu que chama a atenção de Jesus para ele, né? E a gente vai lendo aqui no capítulo 19, percebendo que não é bem essa a ideia, né? E se você olhar os outros evangelhos onde essa história aparece, você vai ver que, na verdade, ele está lá tentando ver Jesus e Jesus o enxerga. Aí você fala, mas isso tem diferença? Quem viu quem, né? Quem desejou quem? Tem muita diferença. Nós vamos aprendendo no contato com a palavra de Deus, à medida em que a gente amadurece, que até mesmo o desejar Deus é fruto daquilo que Deus já fez por nós. É o Espírito Santo dele trabalhando na nossa vida que possibilita que a gente deseje Deus. Nós nem mesmo desejar o bem somos capazes por nós mesmos. Olha a diferença de entendimento, né? E o capítulo 19 fala da história de Jesus entrando lá na cidade de Jericó, e aí o tal do Zaqueu está lá, Jesus vê o cara, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, e esse cobrador de impostos, na maior parte das vezes, era fraudulento. Então, como não tinha recibo, não tinha um negócio ali muito bem arrumado, esse cara extorquia as pessoas o máximo que pudesse. E aí Jesus chama esse cara, vai para a casa dele. Ao chegar na casa dele, é muito engraçado a postura de Jesus. Tá todos os religiosos ali olhando para ele, e Jesus senta e come, e parece que Jesus não dá um sermão moral. Ele não tem um ensino explícito. A presença de Jesus como algo que já inclui este cara naquilo que são as promessas de Deus, já é constrangedor o suficiente. E aí aqui do verso 8 em diante, né, a gente vê a postura de Zaqueu. A postura de Zaqueu é que ele se levanta e diz assim, olha, eu, a partir de agora, vou doar metade dos meus bens aos pobres, e se alguma pessoa eu prejudiquei, por conta de fraudes que ele teria eventualmente cometido, eu me disponho a retribuir 4 vezes mais. E aí Jesus vira diante dessa situação, é como se ele olhasse para os religiosos, que estavam ali para apedrejar aquele homem, que todo mundo dizia que não teria perdão, e dissesse assim, está vendo? Tem filho de Abraão, até mesmo dentro desse lugar, dentro desse ambiente, onde todo mundo dizia que está tudo corrompido ali, né? E por que eu estou falando isso daqui, irmãos? Porque o texto que eu gostaria de ler mesmo está a partir do capítulo 11, onde fala sobre uma parábola de Jesus, em que ele conta a história de um senhor que atribui algumas coisas que são de extremo valor
para os seus servos. E é legal você perceber que esta parábola de Jesus é contada exatamente na mesa, após a postura de Zaqueu. Após essa ousadia dele de levantar, sem que houvesse um apelo, sem que houvesse algo que o constrangesse. Depois de Zaqueu ter feito aquilo que surpreendeu todo mundo, Jesus vem e conta essa história. E por que isso? Para que a gente possa entender o como é desejável que a gente possa alcançar maturidade, da mesma maneira que Zaqueu alcançou naquela circunstância, na nossa própria vida, na nossa própria existência. Sem que a gente tenha que ser pressionado, sem que a gente necessariamente tenha que sofrer dores, né, para que possa corresponder àquilo que Deus deseja. E aí diz assim, capítulo 19, verso 11. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então olha o que o texto está trazendo para nós aqui, né? Quando as pessoas viram a graça de Jesus e incluir um homem como Zaqueu nas promessas de Deus, esse povo falou assim, rapaz, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está muito perto. E por que é interessante a gente pensar nisso daqui? Porque o que Jesus está dizendo é assim, está perto? Tá. Mas existem algumas coisas que ainda precisam acontecer. E muita gente, deslumbrada com essa ideia de que o reino de Deus está próximo, acabou ficando desleixada naquilo que é o chamado de Deus para a administração. O chamado de Deus para responder por aquilo que foi colocado na sua mão. Eu vi gente, quando eu me converti, que dizia assim, para que eu vou fazer faculdade? Jesus vai voltar nos próximos 5 anos. E aí já passaram-se 25 anos. E aí agora a pessoa deve estar desempregada por falta de formação e com certeza se arrepende profundamente disso, né? Então olha o tamanho da irresponsabilidade, né? Então essas pessoas, quando viram as palavras de Jesus e a sua graça, deviam pensar, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está muito perto. Mas aí no verso 12, Jesus começa a falar sobre a parábola. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Exatamente, né, irmãos, a história do próprio Cristo. O que Cristo fez? Depois de ressuscitado, ele vai ao céu, e ele diz que nos prepararia lugar. Ele foi lá para tornar real agora a promessa do reino, para que quando ele voltasse, tudo estivesse absolutamente pronto. Verso 13, chamou 10 servos seus, e confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Do que se trata isso aqui? Exatamente da nossa experiência de vida. Quando aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o nosso Rei, saiu para nos preparar o lugar, o mundo constantemente envia os seus embaixadores diante de nós, para deixar de maneira muito clara, muito explícita, que eles não desejam o governo de Deus sobre a vida deles. Eles não desejam o senhorio de Cristo sobre a vida deles. Então é curioso que essa parábola de Jesus é meio que um resumo da vida do cristão. Ele vai trazer para nós aqui, né, de uma maneira figurada, mas extremamente profunda, as dificuldades que são inerentes à vida, aquilo que nós vamos enfrentar mesmo. Então, se você está enfrentando oposição por tentar viver pela ética da palavra e do reino de Deus, isso é absolutamente natural. Quanto mais a gente se aproximar daquilo que é a vontade de Deus, mais a gente vai sofrer pressões por parte do mundo quando ele enviar os seus embaixadores dizendo assim, nós não queremos esse reino. Olha a complicação, né? E esses daí receberam as minas, né, para serem administradas. Verso 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. E respondeu-lhe o Senhor,
muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Verso 18. Veio o segundo dizendo: Senhor, a sua mina rendeu 5. E a este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: Senhor, eis aqui a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. E disse assim aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. E eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Olha o mistério, né, irmãos, de como Cristo está falando sobre a vida de cada um de nós e sobre o desfecho da história em uma parábola. E quem somos nós nessa história? Nós somos exatamente aqueles que foram chamados para servir a Deus, e ao servir a Deus, nós recebemos muitas coisas. O curioso é que Jesus aqui fala de dinheiro, só que isso é uma linguagem figurada, para que a gente entenda que o que nós estamos recebendo da parte de Deus são riquezas, coisas que são verdadeiramente valiosas, e coisas que vão permanecer mesmo após a consumação dos tempos. Então dinheiro é apenas uma figura, mas um questionamento que a gente sempre faz para a galera é: se não conseguimos honrar a Deus nem com o dinheiro, que é a parte mais barata, com certeza nós teremos dificuldade nas outras coisas. Agora, falando dessas outras coisas, das riquezas que nós temos recebido da parte de Deus, o quanto a gente tem que aprender a se portar como verdadeiros mordomos do Senhor. E quando falamos de mordomia, é muito engraçado porque há uma interpretação equivocada do conceito de mordomia. Hoje, quando você fala de mordomia, você fala assim: mordomia é ter um lugar onde você não faz nada e tem um tanto de gente te servindo, né? Na essência, a palavra mordomia não se trata daquilo que você pode receber. Mordomia é o serviço do mordomo, é o serviço do servo, daquele que serve. Então, ao falarmos de mordomia cristã, nós estamos sendo desafiados pela palavra de Deus a compreendermos o como que nós temos recebido das riquezas de Deus para administrá-las segundo o desejo de Deus. E que Deus vai nos cobrar isso. Sabe o que eu acho engraçado essa parábola estar depois da história de Zaqueu? Porque Zaqueu é exatamente o cara que ninguém podia esperar nada. Ele era um homem que provavelmente não era temente a Deus. Ele era um homem que provavelmente fraudava as pessoas. Era um ladrão. Ele era uma pessoa odiada por toda a sociedade. E Jesus não precisou constrangê-lo para que ele se portasse com dignidade diante das situações da vida. Sem pressão alguma, ele vai lá e faz exatamente aquilo que a lei diz que ele deveria fazer: restituir aquele que ele fraudou em 4 vezes mais. Só que quando ele vira e diz assim: e ainda assim eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, sabe o que ele está fazendo? Ele está excedendo o mandamento, simplesmente porque aquilo que é o ensino de Jesus, e um ensino que foi passado aqui de maneira até subjetiva, porque a gente não vê Jesus pregando, isso penetrou no coração de Zaqueu, e isso fez dele uma pessoa diferente. Zaqueu não é um servo inútil. Zaqueu não é o servo que, por mais que tenha vivido na infidelidade, quando recebeu, ou quando ganhou a consciência de que recebeu determinadas coisas boas da parte de Deus, guardou-as apenas para si. Zaqueu é exatamente o exemplo daquele que foi lá e fez o melhor que podia fazer. Agora a pergunta fica para nós: como que nós nos portamos diante desse conceito
de mordomia. Como nós nos enxergamos no reino de Deus, entendendo que fomos chamados para administrar coisas que não são nossas. Então a nossa saúde, o nosso tempo, o nosso esforço, as nossas habilidades, o nosso dinheiro, os nossos bens, a nossa inteligência, tudo que Deus tem nos dado, tudo isso são talentos, tudo isso são minas, tudo isso são coisas valiosas que temos recebido da parte de Deus. E agora a pergunta é, o que estamos fazendo com essas coisas? Mordomia cristã, irmãos, vai ter que se traduzir num entendimento muito simples, baseado em 3 afirmações aqui. Nós, para sermos mordomos de Deus, precisamos reconhecer a soberania de Deus. Precisamos reconhecer que Ele é Senhor e que a vontade dEle vai além da nossa vontade. Que a vontade dEle é lei. E muita gente, às vezes, nessa caminhada com Deus, nesse mundo que a gente vive, cheio de pressões, por conta da injustiça, do pecado, de todas as coisas que a gente tem sofrido, muita gente acaba se deixando levar por uma pressão, né, de um senso de justiça, que não é necessariamente aquela que é a justiça de Deus. Né? Agora, o que a gente vai entender quando crermos na soberania de Deus? A vontade de Deus é justa, mesmo quando a gente não necessariamente concorde com ela. Porque no final, você pode perguntar assim, como é que Deus, sendo inteiramente bom, né, Ele vai acabar punindo algumas pessoas? Pois a própria parábola aqui diz que existem pessoas que se fazem inimigos de Deus por não desejar o seu reino. Crermos na soberania de Deus é a gente deixar essa arbitragem com relação à salvação nas mãos de Deus. E a gente fazer o melhor que for possível ser feito com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Então eu não faço o que eu faço para ser salvo. Eu faço o que eu faço porque eu tenho a consciência de que fui chamado para a salvação. Eu não compro a minha salvação com o meu esforço. O meu esforço é tradução de um entendimento de que Deus tem nos chamado para viver como seus filhos, e não mais para que a gente viva segundo a nossa própria vontade. O segundo princípio aqui que vai envolver esse conceito de mordomia é a gente aceitar a ideia, né, de que o nosso cargo nesta vida é de depositário da vida e das posses, das possessões que nós recebemos. Tudo que Deus tem colocado na nossa vida, nós somos administradores. Então, às vezes, a gente fica pensando muito no dinheiro, mas você já pensou, no último dia, estar diante do tribunal de Deus? É óbvio, né, irmão? Isso tudo é uma linguagem figurada, porque nós sabemos que quem está em Cristo já nem passa pelo juízo, né? Mas você imagina, se você chegasse diante de um tribunal mesmo, e fosse ter um telão para passar a sua vida, né? Então, provavelmente não vai ter isso. E aí, você sentado lá na parada, aquele esquema todo, e aí, de repente, Deus virasse para você e falasse assim, o que você fez com a sua inteligência? E seria um choque, né? Porque o cara fala assim, não, eu administrei bem meu dinheiro, eu administrei bem tudo que o Senhor me deu de posses, mas às vezes a gente não vê como riqueza estas outras coisas que são igualmente importantes. Então, como eu usei a minha inteligência? E eu falei do lance da faculdade aqui no começo, porque muita gente vê faculdade, estudo, como um caminho para ganhar dinheiro. E exatamente por conta disso, há tanta gente frustrada profissionalmente hoje. O cara se forma numa coisa e depois ele não quer exercer a profissão. Ah, mas isso não pode? Lógico que pode, mas aí a gente precisa correr atrás de outra. Por quê? Porque nós precisamos entender que vocação é importante. Ou seja, é melhor eu entender aquilo para o qual eu fui vocacionado, que eu olho e falo assim, rapaz, eu nasci para fazer isso. Mesmo que você vá ganhar menos, e você possa ser plenamente feliz e realizado nisso, do que você correr atrás de um negócio só para ganhar dinheiro. No final, você vai ficar frustrado. E imagina você, diante de Deus, ter que prestar contas da sua inteligência para uma determinada coisa, que foi usada para outra, né? Complicado. Outra coisa que a gente recebe da parte de Deus é o nosso tempo. E a gente, quando pensa em tempo, sempre quer dar aquilo que está sobrando, né? A gente sempre quer dar aquilo que para nós não está custando muito. Então, será que nós temos a consciência de que nós recebemos da parte de Deus tempo, e esse tempo tem que ser administrado em função daquilo que são os interesses de Deus? Aí eu já vi pessoas dizendo assim,
dê o seu dízimo do tempo para Deus. Vou falar uma coisa para você, isso é uma bobagem. Nós não estamos querendo trabalhar o dízimo na essência da lei, nem mesmo no dinheiro. Qual que é o nosso propósito de maturidade, irmãos? É que a gente exceda a lei. Então o dízimo é para quem é criança no entendimento. A gente coloca a lei para quem ainda não entendeu, porque quem entendeu excede a lei, engraça. Da mesma maneira o nosso tempo. Como que eu vou dar 10% do meu tempo? Vou dar lá 3 horas do meu dia para Deus, porque eu sou generoso, né? Senão daria 2 horas e uns quebrados. E fala assim, está aqui o meu dízimo. Pelo amor de Deus. Gente, nós somos chamados, como dispenseiros de Deus, a darmos toda a nossa vida para Deus. A darmos todo o nosso tempo para Deus. E essa dualidade que acabou sendo gerada no pensamento ocidental, se distancia muito do entendimento de um cristão no primeiro século. Um cristão no primeiro século, ele não olhava para a sua vida cristã e a sua vida secular. Tudo para um cristão é essencialmente serviço a Deus. Então você pega um judeu lá do primeiro século que se convertia ao cristianismo, ele entendia assim, quando eu negocio bem e de maneira justa, Deus é glorificado. Quando eu trabalho bem e de maneira justa, Deus é glorificado. E aí tudo que ele fazia para a glória de Deus. E era exatamente isso que pregava. Às vezes, mais do que as palavras. Isso atraía as pessoas até eles, então eles podiam anunciar o Cristo. Porque provavelmente a pergunta era assim, por que você faz além do que aquilo que foi mandado? E a resposta é, porque eu quero ser um bom administrador das coisas que eu recebi da parte de Deus. Olha só que coisa louca, né? E o terceiro, irmãos, princípio falando de mordomia, é nós entendermos que a administração de tudo aquilo que nós recebemos deve ser de acordo com a vontade de Deus. Então não adianta eu também querer ser um grande administrador para dar resultados para Deus segundo a minha ganância, a minha cobiça ou a minha conveniência. Já viu aquela pergunta que geralmente se faz, né, no final do ano, em igrejas evangélicas, né, algumas mais evangélicas que outras, fala assim, quantas almas você ganhou para Jesus esse ano, né? Irmãos, na boa, eu nunca gostei dessa pergunta, sabe? É horrível, né? Uma vez uma pessoa me deu uma palavra muito louca, ela falou assim, vai chegar um tempo na sua vida que você não vai ter tempo mais para ficar olhando para trás. É semear e caminhar, para frente, sempre para frente. E isso foi um negócio que na época eu ouvi e falei assim, que doideira é essa, né? E hoje nós compreendemos isso. De vez em quando a gente tem uns lances aí, né? Uns lapsos assim, onde você está num determinado lugar e vem uma pessoa e fala assim, ah, lembra aquela palavra que você falou? E às vezes não era nem no púlpito não, era na lanchonete. Então aquilo lá mudou minha vida e agora eu estou em Cristo. Então é genial. Mas irmãos, nós não estamos buscando um resultado a qualquer custo. Nós queremos administrar tudo que nós temos recebido da parte de Deus, segundo a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus não é um número. A vontade de Deus é a qualidade e a intensidade dos relacionamentos. Você pode ganhar só uma pessoa para Jesus na sua vida inteira. Mas a questão é, esse fruto é realmente um fruto que vai permanecer? Você conseguiu transmitir para ela toda a integridade daquilo que é o Evangelho? Ou seja, tudo que você recebeu da parte de Deus faz com que este fruto, ao ser apresentado, seja valioso como 10 minas. Porque às vezes quando a gente olha para o número aqui, a gente está achando que o valor está na quantidade. Não é, irmãos. Não adianta você trazer um saco de moeda de 5 centavos. Tem quantidade, mas não tem valor. O valor daquilo que nós estamos buscando é em viver segundo a vontade de Deus. Administrar as coisas que o Senhor tem colocado na nossa mão, segundo a própria vontade dEle. Então, irmãos, fica o questionamento agora. Como nós estamos vivendo? Conscientes de que somos administradores das coisas de Deus? Ou nós estamos ainda com essa separação entre a nossa vida e o serviço a Deus? Então essa separação tem que acabar. Nós só temos uma vida. Não tem como você falar assim, minha vida financeira está boa, mas minha vida espiritual está ruim. Você só tem uma vida. Você está mal financeiramente, provavelmente você está mal espiritualmente também. Então a gente tem que começar a entender que como está tudo encavalado, está tudo sobreposto, nós precisamos colocar toda a nossa existência diante de Deus e nós precisamos glorificar a Deus em toda a nossa existência.
de modo que tudo que a gente faz, em qualquer esfera da nossa existência, Deus seja visto. Aí fala, mas como é que Deus vai ser visto no meu saldo negativo lá no banco, né? Ué, irmãos, é possível? É. Eu não estou dizendo que ninguém vai ficar rico, ou que Deus vai vir e vai pagar a sua dívida. A dívida mais cara ele já pagou, que era a sua dívida do pecado, né? Agora, a nossa postura com relação a essas circunstâncias pode ser uma postura que verdadeiramente glorifica a Deus, que faz com que aquilo que a gente recebeu, no final, seja apresentado como algo que vai fazer com que Deus olhe para nós e fale assim, servo bom e fiel. Eu te coloquei sobre poucas coisas, mas você fez isso frutificar. Como eu já disse, não é dinheiro, né? Irmãos, o Evangelho não é para nós um mapa para o céu. O Evangelho não é um ingresso para o céu. O Evangelho não é o abadá do céu, que você veste e aí agora você pode entrar na micareta do céu. Não é. O Evangelho é uma marca de cidadania. Então nós vivemos e nos esforçamos por viver o Evangelho, porque ele é a marca maior de que nós fomos chamados por Deus como cidadãos dos céus. Então não é que nós seremos, é que nós em Cristo já fomos feitos cidadãos do céu. Logo, administrar tudo que Deus tem colocado na nossa mão não é algo que vai trazer um prêmio, é algo que a gente entende que é consequência natural de já termos recebido um prêmio, recebido a salvação em Cristo Jesus. E aí pode vir coisa boa, pode vir coisa ruim, a gente vai matar no peito e chutar para o gol, meus amigos. Ah, mas está difícil, para isso nós temos uns aos outros. Ah, mas está complicado, para isso nós temos a igreja. Então não temos desculpa diante da nossa falta de postura, né? Por conta de circunstâncias difíceis. Outro ponto, para que a gente seja um mordomo confiável, um administrador confiável das coisas de Deus, nós precisamos de disciplina. Não é fácil pegar uma mina e devolver 10. Não é fácil. Você vai ter que muitas vezes fazer exatamente o oposto daquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, o que eu quero fazer? A tendência natural do meu corpo. Meu corpo foi programado para isso, mas eu não sabia, eu descobri recentemente. Para dormir, comer e assistir Netflix. Meu corpo foi programado. Netflix eu não sabia, mas agora eu sei. Foi revelado nos últimos dias. Então, para eu fazer qualquer coisa diferente disso, eu preciso de disciplina. E às vezes a gente pensa em disciplina só naquelas coisas que são religiosamente visíveis, né? Tipo assim, eu vou fazer um jejum, vou fazer uma leitura da Bíblia de capa a capa. Irmão, essas coisas são importantes. Né? Vou ao culto, essas coisas são importantes. Mas é mais do que isso. É sobre como a gente se disciplina quando ninguém está vendo. É como a gente se disciplina tentando fazer coisas que a gente nem obrigado mas para tentar se esforçar e ser mais coerente com o chamado de Deus, a gente se submete. Eu, no ano passado, eu parei de beber bebida alcoólica. Deu 1 ano agora, dia 31 de janeiro. 1 ano sem beber bebida alcoólica. E aí todo mundo fala assim, por quê? Eu falei assim, porque eu posso. Porque a gente sempre fala assim, quando eu quiser eu paro, mas você para? Para nada, né? Pois eu estou 1 ano sem beber. Vou falar um negócio para vocês, não é fácil não. É um jejum? Não, é uma disciplina. É uma disciplina porque eu tenho sentido que, daquilo que eu tenho recebido da parte de Deus, eu tenho envergonhado o Evangelho com algumas posturas, principalmente com isso daqui, ó. Porque eu tenho recebido coisas boas da parte de Deus, mas estou administrando mal. Porque eu não estou administrando isso para a glória de Deus, eu estou administrando para a minha glória. Agora, 1 mês atrás, eu parei de tomar refrigerante. Refrigerante, eu vou falar para vocês, não faz a menor falta, mas bebida alcoólica... Até hoje eu vejo gente bebendo, minha boca saliva. Ai, você nunca mais vai beber, Ari? Não, eu quero ficar uns 2, 3 anos, pelo menos, sem beber nada. Mas esse tipo de postura, irmãos, que é uma luta para mim, eu tenho certeza que há muitas outras coisas que são uma luta para você. Sobre como a gente se disciplina. Porque se a gente não se disciplinar, não tem jeito. A gente não vai dar o fruto que deveria estar dando. Ah, mas o que eu devo fazer? O Espírito Santo vai falar com você. Vai ter gente que às vezes vai ter que se disciplinar das respostas rápidas que dá na vida, sabe? Essa é uma disciplina que eu já estou tentando fazer há algum tempo, né? A Marina chega para mim lá e fala, porque a mulher fala sempre gritando, né? Ou eu escuto assim, pelo menos, né? E aí, sabe o que eu fazia? Eu respondia. E aí agora eu estou tentando fazer uma disciplina diferente. Toda vez que eu escuto,
E aí eu desligo o botão turbo do processador para ficar mais lento. Um cara longânimo, igual o Felipe, assim. E aí eu espero um pouco para responder. Gente, só essa disciplina, vocês não fazem ideia do como que isso já tem se tornado um bom fruto na minha vida. Que as pessoas falam assim, nossa, Ari, você está tão paciente. Não, eu não estou paciente coisa nenhuma. Eu continuo querendo que todo mundo se exploda do mesmo jeito. Mas a minha disciplina em me portar diante de uma situação agora, de uma maneira diferente, e é esforço para mim, é algo que pode dar um fruto melhor. É algo que faz com que eu seja um administrador melhor daquilo que tenho recebido da parte de Deus. E por aí vai, tantas outras coisas. Eu parei de roer unha, gente. Parece uma coisa boba, né? Eu roí unha a minha vida inteira. E aí todo mundo fala assim, por quê? Falou, honestamente eu não sei, porque a hora que eu falei, eu vou parar, eu parei. E o tempo todo eu tenho que ficar me policiando. É a ansiedade, é não sei o quê, né? Não sei. Eu sei que é possível. Então a pergunta é, a gente tem se submetido a uma disciplina? O Espírito Santo vai falar com você a respeito de qual disciplina é necessária. E por último, irmãos, que a gente entenda que uma mordomia eficiente vai administrar principalmente o tempo. Principalmente o quanto a gente prioriza de tempo para as coisas que são verdadeiramente importantes. Não dá para a gente ter uma vida profunda com Deus vivendo só de culto, dependendo só da palavra que é ministrada aqui. Não tem como você ter muita coisa para repartir com as pessoas de natureza verdadeiramente espiritual, se você não se dedica em buscar as coisas que são de natureza espiritual. Ou seja, Deus vai te usar para falar a respeito da palavra dele, da vontade dele, de tudo aquilo que ele tem preparado para nós. Mas se você não lê a Bíblia, Deus vai te usar em cima do quê? Às vezes a gente quer ser um oráculo, né? A gente quer ser aquele negócio místico, que vem uma fumaça e fala, assim diz o Senhor. E aí vem um negócio que você não sabe nem de onde veio. Pois vou te dizer uma coisa, aquilo que Deus quer dizer às pessoas está aqui, ó. E Ele quer usar a sua vida para que essas pessoas possam receber essa palavra. Mas como você vai ser usado, se você não prioriza o seu tempo, você não disciplina a sua vida, para que possa, recebendo das coisas de Deus, ser um bom administrador e então reparti-las com aqueles que Deus colocar no seu caminho. Amém, irmãos? Esse é o desafio para cada um de nós. Nós entendemos que tudo que Deus tem colocado na nossa vida, das coisas menores às coisas mais exuberantes, as coisas mais deslumbrantes, das coisas que parecem ter menos valor, as que têm mais valor, todas elas nos foram dadas para que a gente as administre. E no final, tudo isso será cobrado de cada um de nós. Como então nós vamos viver? Como verdadeiros filhos de Deus, que têm a consciência disso, e que então agora respondem ao Pai, sem constrangimento algum, dizendo assim, Senhor, está aqui o fruto daquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, ou nós vamos ser aqueles que vão chegar naquele dia e passar vergonha? Está nas nossas mãos, Deus tem nos dado a possibilidade de que nós vivamos de maneira digna, justa, piedosa e que glorifique o nome dEle. Amém? Vamos orar. Coloque a sua vida aí diante de Deus. Esse é o momento para que a gente conserte qualquer coisa que eventualmente a gente tem colocado prioridades equivocadas no caminho. Senhor nosso Deus, nós nos colocando na sua presença, clamamos para que o seu Espírito trabalhe na nossa existência. Não queremos, Senhor Deus, sermos servos infiéis, sermos servos inúteis, que fazem apenas aquilo que nos foi mandado. Nós queremos ter o coração do teu Filho Jesus. Nós queremos ser aqueles, Senhor, que vão lá e voluntariamente fazem além daquilo que nos foi mandado. Senhor, que o seu Espírito Santo possa despertar isso em nós. E traga também a capacidade de que a gente busque a disciplina necessária para que o seu nome seja glorificado. Se há alguma área da nossa existência em que nós temos fracassado em te glorificar, Senhor, que o Senhor nos ajude com isso. Que o seu Espírito nos traga luz, nos traga entendimento, para que no final nós possamos de cabeça erguida dizer, Senhor, está aqui o fruto de tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Mais algum aviso? Não.